E hoje, para a gente fechar a nossa série, nós preparamos, e Deus tocou no meu coração, de trazer um tema muito interessante: restaure a sua confiança. Amém? Então diga para você mesmo: restaure a sua confiança. Glória a Deus. Como está a sua confiança? Como está com sua confiança em Deus, nas pessoas, em si mesmo? O texto de 2 Coríntios capítulo 4, 13 diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. Hoje, quando você chegou aqui, você preencheu uma pequena enquete sobre confiança. Quem preencheu? Amém. E eu quero falar para você daquilo que foi o resultado do que você preencheu. Nós separamos entre homens e mulheres e nós separamos uma pergunta: como está a sua confiança? Péssima, ruim, boa ou ótima? E a pesquisa que nós fizemos aqui comprovou a pesquisa que eu já tinha feito para essa pregação, que os homens são, prepara, mais confiantes do que as mulheres. Mulheres. Veja, eu não estou falando fortes, eu estou falando confiantes. Ao perguntar sobre confiança, apenas uma pessoa colocou péssima, e ela é mulher. Nenhum homem colocou que a sua confiança está péssima. Em contrapartida, a confiança ruim, 9 homens e 3 mulheres. A confiança boa, tô bom de confiança, 15 homens e 13 mulheres. E ótimo, 15 homens e 9 mulheres. E 14 pessoas não marcaram nem sequer se eram homens ou mulheres. É todos. Você vê que a ansiedade é tão grande que a pessoa não colocou nem se é homem ou se é mulher. A pessoa já foi direto no segundo. Por quê? Porque a ansiedade, o nosso cérebro, tão ansioso, tão acelerado, a gente não para nem para olhar aquilo que a gente está escrevendo, assinando, fazendo. Então, um dos grandes problemas do nosso tempo tem sido a falta de confiança. Os indivíduos estão cada vez mais desacreditados, sem vislumbrar um futuro, sem enxergar as suas capacidades pessoais. E o problema é que essa falta de confiança nas pessoas, nos processos da vida, até mesmo nos nossos sonhos, ele acaba minando a nossa fé também. Atente para uma coisa: a realização de um sonho, ela está atrelada ao quanto eu creio nele. Porque os sonhos existem enquanto nós acreditamos. Eu criei, por isso falei. Então eu acredito e eu gero. Eu acredito e eu falo. Então, quando você diz que os seus sonhos não vão se realizar, eles já morreram, porque o sonho está atrelado ao quanto eu creio nele. Porque os sonhos existem enquanto a gente acredita nele. Existe um pensador, ele é considerado o pai da administração, Peter Ferdinand Drucker. Ele diz que a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. Então, a melhor maneira de você prever aquilo que você quer viver é quando você constrói. Sabe, irmãos, tomar posse daquilo que Deus nos deu. Tomar posse do que é nosso, sem reservas. Lembra de Caleb, que nos dá uma lição tremenda? Olha,
eu estou pronto para ter isso que é meu, ter essa terra. Josué, me dá a terra que é minha, porque eu estou pronto. Com 85 anos eu me sinto um menino. Eu estou pronto para entrar e pronto para sair. E quando ele fala eu estou pronto para entrar e pronto para sair, ele está dizendo o seguinte: eu vou começar e eu vou concluir. Não pense que eu vou começar uma coisa e não vou concluir ela. Não, eu vou começar, eu vou concluir, eu vou terminar, eu vou fazer, eu vou completar, porque eu tenho confiança naquilo que eu estou fazendo. Então a melhor maneira de prever o futuro para os seus filhos, um bom futuro para o seu filho, um bom futuro para você, é construindo. Eu tenho ouvido muito, não só de pessoas da igreja, mas pessoas fora dela. As pessoas dizem assim: parece que eu dou um passo para frente e 10 para trás. Alguém aqui tem esse tipo de sensação? Cara, parece que eu dou um passo para frente, parece que tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar, e quando vai se encaixar, desmorona que nem um castelo de Lego. Essa mensagem que eu estou pregando para você, que Deus colocou no meu coração, foi através de um canal no Instagram. Eu estava olhando, eu sigo o Juarez, que é um visagista. Ele cuida, o pessoal segue ele aqui também, né? O cara vai lá todo barbudo, todo cabeludo, e ele deixa o cara bonitão. E eu vendo aqueles reels que ele posta, a maioria dos homens diz o seguinte: eu quero restaurar a minha confiança. É isso que eles dizem. Então a maioria daqueles homens, eles querem restaurar a confiança dele de alguma forma. A aparência vai ajudá-los a projetar melhores possibilidades. Mas Paulo, ele diz assim: não sejais ignorantes, como os gentios que não têm no que creem. Porque o gentio, a confiança dele vai estar no visagismo, a confiança dele vai estar no carro, a confiança dele vai estar na casa. Mas a nossa confiança, ela vem do Senhor. Essa é a diferença de quem confia em Deus. Porque se nós confiamos em coisas, em pessoas, nós vamos nos decepcionar. Mas a nossa confiança está em Deus, que fez os céus e a terra. E a palavra dele é inabalável. Então, entenda. Percepção é projeção. É você visionar aquilo que você está buscando em Deus. 2 Coríntios 4,13 nós lemos e vamos ler de novo. Diz que: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: eu criei, por isso falei. Então nós cremos, também por isso falamos. Isso é projeção. Nós só percebemos o que projetamos. Amém? Então diga comigo: nós só percebemos aquilo que projetamos. O que é perceber? Perceber é estar no meu raio de conhecimento, no meu raio de atuação. Eu percebo aquilo que eu projeto. Então o nosso sistema neurológico, irmão, ele fica preparado para captar informações do nosso ambiente, de acordo com o que a gente projeta, de acordo com o que nós focamos. É o que acontece quando você decide comprar um determinado carro de uma cor, e depois você começa a ver todo carro daquele modelo, daquela cor. Então é assim quando a gente quer comprar um carro verde limão. Nem tem, eu acho, mas a gente vê um monte de carro verde limão. É como se você estivesse atraindo isso para você. Mas na verdade você ativou canais sensoriais para perceber aquele objeto. Você está entendendo? Você preparou o seu cérebro para perceber aquele objeto. Assim nós, pela fé, percebemos, recebemos aquilo que visionamos. Porque nós não andamos por vista. Paulo disse: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E o que é a fé? O firme fundamento de você profetizar aquilo que ainda não existe.
de você já acreditar naquilo que ainda não tem forma. É loucura para alguns, porque Paulo diz que a nossa fé é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são filhos de Deus é poder para a vida eterna. Então, o que eu quero te ensinar é que nós precisamos projetar aquilo que a gente quer em Deus. Amém? Jesus, quando ele ia curar alguém, por exemplo, ele ia curar um cego. O que tu queres que eu te faça? O que você quer? Ora, um cego, penso eu que o que ele mais quer é poder enxergar. Então Jesus perguntava, por quê? Eu preciso falar, eu preciso visionar, eu preciso querer. Como é que eu vou fazer uma oração, chegar diante de Deus, com um papel, aquelas capivaras assim enormes, aquelas listas enormes, e dizer, Senhor, vamos começar por aqui. Gente, nós temos que ser objetivos, para que Deus possa trazer sobre nós os nossos desejos e os nossos sonhos, os nossos projetos. Você tem que visionar, pensar. Quanto mais você projeta, quanto mais você foca nos seus planos, mais oportunidades vão surgir. Entende? O mundo espiritual, ele conspira ao teu favor, não é o universo. É o mundo espiritual que começa a avalizar as tuas palavras, porque você é uma pessoa de fé, de confiança, inabalável. A gente ama o salmo que diz que nós somos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A gente gosta, mas qualquer vento a gente está se abalando. Os que confiam no Senhor, em via de regra, são como os montes de Sião, eles não se abalam. Então, irmãos, entenda, o seu cérebro, ele não processa o não, a palavra não. Se você disser para o seu cérebro, não pense num coelho branco, ele vai ter que primeiro criar uma representação do coelho branco e depois negar. O mesmo para uma pessoa, o mesmo funciona para um carro, o mesmo funciona para uma situação. Teu cérebro projeta para depois cancelar. Então assim nós somos conduzidos ao que não queremos que aconteça. Lembra quando Paulo diz, olha, o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, esse eu faço. É importante a gente ver nesse texto como o apóstolo Paulo mostra a fraqueza da nossa mente. Mesmo determinado que ela não vai pecar, o problema é que antes de cancelar o pensamento, ele formula o pensamento. Então o que você quer alcançar? Qual é o seu objetivo? Lembre-se disso. A gente projeta aquilo, a gente percebe aquilo que a gente projeta. A gente percebe aquilo que a gente projeta. Por isso, decida, irmão, o que você quer. Decida o que você quer. Lembre-se de que decidir, a raiz da palavra decidir é cortar. Uma vez decidido, eu não posso pensar na possibilidade de não alcançar. Pois quando você pensa no que não quer que aconteça, primeiro o seu cérebro monta a cena e depois cancela. Mas primeiro ele já montou a cena. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você me diz, pastor, eu penso em ir para frente e vou para trás. Mas quantas vezes você está com a tua confiança abalada e você começa a falar palavras de negatividade? Isso não vai dar certo, o casamento não vai dar certo, o emprego não vai dar certo, eu acho que as coisas não estão indo bem, e você projeta isso na tua mente. Depois você vai cancelar, mas primeiro já foi projetado.
Olha o que Jó falou no capítulo 3, verso 25. Ele diz assim: o que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Só aflição. Óbvio, porque quem tem aflição, quem está em aflição, não tem sossego, não tem descanso, não tem paz. Então, às vezes, irmãos, a gente está tão focado, tão inundado, tão preso em situações que a gente não enxerga mais uma solução possível. A gente não acredita que existe uma solução possível de verdade. Mas você chegou aqui hoje e você está vencendo e você está continuando. Existem situações que você disse: agora eu morro, e não morreu, você está aqui. Existem situações que você disse: agora acabou, não vai mais para frente, e foi. Agora não tem jeito, isso aqui eu não vou aguentar, e você aguentou. Tua vida não vai ser só aflição, como disse Jó. Sabe por que eu posso dizer para você com certeza que a tua vida não vai ser aflição? Porque Jó, quando disse isso, ele estava no capítulo 3, no início do seu processo. Mas a gente tem que ver o que ele falou depois do processo. Jó 42:2, ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aquele homem que disse: eu não tenho sossego, só tenho aflição, agora está dizendo: Deus, eu bem sei que tudo podes. Sabe por quê? Porque ele não morreu, porque ele continuou. E você não vai morrer, você vai continuar. Pastor, mas está uma angústia, mas está aqui, e uma depressão, e você vai continuar. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha para quem está do teu lado, se você puder, e diz assim: fica tranquila, você não vai morrer. Existe um poeta chamado Alexandre Soares Lima, e ele escreveu: a paz só existe se ela estiver de mãos dadas com a confiança em Deus. Então repita comigo: a paz. Você lembra que existe um texto de Paulo que ele diz: e a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então, diga comigo: eu só tenho essa paz quando eu estou de mão dada com a confiança em Deus. Você lembra Jesus na tempestade? Os discípulos todos berrando, gritando com medo, e Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. E a tempestade, irmãos, para o judeu, ela tem muito significado. Já vou te dizer por quê. Mas eu posso te dizer que a tempestade, ela se arrependeu de ter acordado Jesus. Porque quando Jesus deu o comando à tempestade, os discípulos que estavam no barco ouviram a voz de um Jesus humano, mas a tempestade ouviu a voz do Criador, daquele que tem a voz de muitas águas. Por isso que eles ficaram assustados, porque ele não gritou, ele não precisou dar um comando alto, ele só falou, e lá no mundo espiritual se ouviu um barulho, um grito. É o Criador dizendo: tempestade, acalme-se. Existe um termo em Israel chamado kadima. Kadima quer dizer avante.
É interessante porque quando você vai em Israel, Kadima tem a ver com entra, com sai. Você está no elevador, Kadima, sai. Você está no ônibus, Kadima, sai, entra. E é uma palavra que leva você a se movimentar para algum lado. Só que quando isso está sendo usado dentro do exército de Israel, escute, dentro do exército de Israel, Kadima é um código. Ele tem outro sentido. Por exemplo, eu estou com um batalhão na faixa de Gaza, estou na fronteira, o inimigo está vindo contra mim numa proporção gigantesca, infinitamente maior do que eu, e o código que vai ser passado para o comando vai ser o seguinte: está vindo uma tempestade. Quando o soldado está dizendo está vindo uma tempestade, ele está dizendo para o comando: nós vamos perder, porque tem muito mais deles do que nós, e eles são mais fortes. Esse soldado que está na frente de batalha, que reportou está vindo uma tempestade, ele pode receber duas ordens. Primeira, recue. Segundo, Kadima. E o que quer dizer Kadima para esse soldado? Para esse soldado significa: entra na tempestade como se você fosse uma tempestade. Pega o que você tem, pega as tuas armas, pega os teus recursos, pega o teu treinamento e entra atirando com tudo. Porque o inimigo vai ficar confundido. Ele vai ficar achando que tem muito mais gente com você. Entendeu? Entra na tempestade como se você fosse uma tempestade. Jesus aqui não usou a palavra Kadima, mas quando a tempestade acordou Jesus, ela deve ter se arrependido. Porque quando Jesus deu o comando, ele entrou na tempestade igual a uma tempestade. Porque a voz dele é como de trovão, é como voz de muitas águas. Então existe um termo na liderança que diz o seguinte: quando você tiver um problema, arranje um problema para o teu problema. Não recue, não desanime, entra com força. Nós vamos arrumar um problema para essa tempestade que nos acordou. Ela vai se arrepender de ter acordado. Essa tempestade vai se arrepender de ter tirado a minha paz. E Jesus foi tão cirúrgico, tão poderoso, que os discípulos tinham vindo da multiplicação de pães. Os discípulos tinham vindo de um dia de cura com Jesus. Mas quando Jesus entra na tempestade, como se fosse uma tempestade, ele ergue a sua voz e com calma ele diz: tempestade, acalme-se. Os discípulos olham um para o outro e dizem assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É um outro nível de revelação. Eu conhecia um outro Jesus, mas não esse. Agora o medo não é do que está fora do barco, agora o medo é do que está dentro do barco. Que agora eles estão com medo é de Jesus. Se esse cara pode acalmar o vento e o mar, o que ele pode fazer com a gente? Isso é para você ter noção de que a paz só existe quando a gente está de mãos dadas na confiança em Deus. Só vai existir paz na tua tempestade quando a tua confiança estiver de mãos dadas com Deus. Então, baseado em tudo isso que eu falei até agora, em todas essas instruções que eu trouxe para você, eu quero te dar 3 chaves rápidas, porque eu demoro mais na introdução do que nos tópicos, então não tem problema.
3 chaves rápidas para você conseguir restaurar a tua confiança. Amém? Então eu quero, com base nessa palavra, eu quero orar para que o Espírito restaure a tua confiança no nome de Jesus. Sabe, Espírito Santo, que essa não seja apenas uma pregação, mas seja uma chave para poder tirar as pessoas do calabouço, da inferioridade, de não confiar nas suas capacidades, de não confiar naquilo que tu falou, de não confiar nas palavras liberadas. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de inconstância, todo espírito de incredulidade, caia por terra em nome de Jesus. Então, a primeira chave para que a gente possa restaurar nossa confiança é: não fuja do que te desafia. Não fuja do que te desafia. Eu gosto muito de uma mulher que é retratada em Marcos como a mulher Ciro-fenícia. E o texto de Marcos, capítulo 7, verso 24 ao verso 30, diz assim: Então Jesus deixou a Galileia, se dirigiu para o norte, para a região de Tiro e Sidom, e não queria que ninguém soubesse aonde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio, caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina, sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria. E Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. E ela disse: Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio saiu da tua filha. E quando ela chegou a casa, a sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Pessoas confiantes, elas parecem ter uma fé inabalável. Jesus vai para uma região distante para descansar. Se você pegar um mapa de Israel, a região de Tiro e Sidom é bem em cima. E Jesus não entra na região de Tiro e Sidom porque era uma região pagã. Mas Jesus foi ali pela fronteira para descansar. E ele encontra essa mulher, e eu gosto dessa mulher, irmão, porque ela demonstra a diferença entre confiança e autossuficiência. Ela não se infla, ela não se revolta. Pelo contrário, ela confia. Próximo, por favor. Eu quero que você entenda, a confiança em Deus, ela é diferente da nossa autossuficiência em Deus. Se é que autossuficiência pode existir em Deus. Porque nós estamos vivendo uma geração de crentes autossuficientes. Ele não precisa mais de Deus, ele só precisa de frases e está tudo certo. Ele personaliza Deus do jeito que ele quer. Coloca aqui, tira ali como se fosse um joguinho. E Deus é mudo. Então essa mulher, ela era pagã. Ela era idólatra. E você sabe que a idolatria, ela traz um prejuízo muito grande para a pessoa que pratica. Por isso que o texto destaca que ela era sírio-fenícia. Mateus chama ela de cananeia. É a mesma região. Aquelas pessoas, inclusive algumas pessoas dizem que Jesus só foi rude com religiosos. Lembra disso? Porque Jesus só falava grosso com religioso, com pecador ele era tranquilo. Mas essa mulher aqui, ele falou
Ele foi rude com ela. Por que que ele foi? Porque a questão aqui é religiosa. Ela chega para Jesus com um jargão de crente. Mas ela não era crente. Sabe esse jargão que estão na moda aí? Ela chega para Jesus e diz: Jesus, filho de Davi. Só que ela era pagã. Em via de regra, ela não acreditava nisso. Ela estava falando para ver se conseguia de Jesus alguma graça, se comovia o coração de Jesus. Por isso que Mateus diz que Jesus não falou, não respondeu palavra, ou seja, Jesus não falou nada, deixou ela no vácuo. Ela chegou e disse: Jesus, filho de Davi, minha filha está endemoniada. Jesus ficou quieto, deixou ela no vácuo. Por quê? Porque ela era pagã, mas ela estava se fazendo de crente para receber alguma coisa. Então Jesus agora acabou com a confiança da mulher. Ela vai embora, certo? A confiança dessa mulher Nutella foi embora, certo? Não. Jesus sai da casa para fugir dela. Sai com seus discípulos, todo mundo levanta. Sai, ela vai atrás. Ela vai gritando pelo milagre. Irmãos, ela deixou a filha em casa se debatendo, rangendo os dentes. Hoje, a mãe olha para o filho: vamos ver. Ai, o teu olho está vermelho. Não, vamos para a igreja não. O olhinho está vermelho. Essa mulher estava com a filha endemoniada, quebrando tudo dentro de casa. E ela saiu de casa e foi para quem podia resolver o seu problema. E ela foi atrás de Jesus e incomodou tanto que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, despede essa mulher. Dá o que ela quer. Deixa ela embora. Aí quando Jesus resolve falar, Jesus solta essa. Primeiro, devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos. Jesus estava se referindo a uma cena muito comum das famílias daquela época, fora de Israel, que eram cães dentro de casa, porque judeu não gosta de cão, judeu não cria cão, em via de regra não gosta de cachorro, mas os pagãos gostavam. E se você pegar inscrições e tabletes da antiguidade, você vai ver cachorros já naquela época embaixo das mesas, porque a pessoa comia e jogava, e os cachorros se alimentavam. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo: eu vim para os judeus, eu vim para fazer a obra para os judeus, e depois eu vou a vocês pagãos. Mas não é hora de o Filho do Homem ainda se manifestar para vocês. Primeiro eu vim para os filhos, e depois eu vou me manifestar a vocês pagãos. Jesus estava aqui explicando para ela o direito de prioridade dos judeus. Veja que tem uma cronologia no texto. Primeiro se alimentam os filhos. Jesus estava dizendo: primeiro se alimentam os filhos, mas a tua hora vai chegar, mulher. Então Jesus estava dizendo para ela assim: primeiro eu tenho que alimentar os filhos, mas a tua hora vai chegar. Só que escuta, irmão, é como você aqui hoje. O pastor diz: a tua hora vai chegar. Tu diz amém. Glória a Deus, eu creio. Só que a filha está endemoniada lá em casa, é agora, não é amanhã. O problema está na porta agora, não é amanhã. Eu preciso da resposta agora, não é amanhã. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não fuja do que te desafia. Não baixe a cabeça, irmão. Diz para você mesmo: eu não posso baixar a cabeça.
Porque Deus abençoa os ousados. Me mostre nos 4 evangelhos uma pessoa que foi ousada e não recebeu milagre. Todas as pessoas que fizeram Jesus se admirar, grande é a tua fé, hein? Olha, grande é a tua fé. O que Jesus fazia? Se admirava e liberava. Você não vai conseguir milagres na passividade, na falta de confiança, na murmuração, na falta de fé, na desconfiança. Desconfia de tudo, de todo mundo, de qualquer palavra, de qualquer pessoa. Você tem que parar em alguém, você tem que centrar em alguém, você tem que ouvir uma instrução, você tem que fazer essa instrução, você tem que cumprir aquilo que Deus está dizendo. Ser ousado na tua confiança, não deixar aquilo que te desafia, te desanimar. Entra na tempestade como se você fosse uma tempestade. Entra na tempestade como se você fosse a maior das tempestades. Pega toda a palavra que você tem liberada sobre você. Pega todo o resto de fé que ainda tem. Pega tudo aquilo que Deus já falou diante de você na tua vida e vai para a batalha. Essa mulher era pagã, irmão. Ela não era judia, ela não tinha palavra, ela não tinha profecia, ela não tinha linhagem, ela não tinha fé, ela não tinha nada. O que ela teve? Ousadia. Só. E tem gente aqui que é filho de Deus, lavado, remido no sangue de Jesus, é filho de Deus e anda de cabeça baixa. Vamos ver aí o que Deus tem. É por isso que eu gosto dessa mulher sírio-fenícia. Olha o argumento dela. Jesus diz para ela: não, eu não vou dar pão para os cachorrinhos, eu vou dar para os filhos. E olha o que ela diz: sim, Senhor, essa ilustração tua está certíssima. Ela não discordou, não, ela disse: está certo. Só que nessa ilustração, Senhor, eu sou o cãozinho. Eu que preciso de uma migalha que caia da tua mesa. Lembra daquele homem centurião? Ele disse: basta uma palavra. Eu vou lá na tua casa curar. Não, nem precisa ir, Senhor, na minha casa. Basta uma palavra que sai da tua boca e o meu servo vai ser curado. Quem que projetou o milagre? Ele, o centurião. Porque foi ele que disse: basta uma palavra tua. Jesus olha e diz: olha, grande é a tua fé. Se basta uma palavra minha, está dada. Ele está curado. A mulher do fluxo de sangue, ela disse para si mesma: se eu somente tocar na orla dos vestidos, eu vou ser curada. E ela foi. Então você tem que chegar no culto, irmão, ao invés de vir para o culto como se fosse... E nada contra, eu sei que tem momentos e momentos da vida, amém? Eu estou falando para pessoas saudáveis que muitas vezes são saudáveis na fé, são crentes em Jesus, tão saudáveis no corpo, na alma, no espírito, mas se valem de situações para ficar desanimado toda a vida. Então, quando você vem para o culto, irmão, não venha como se você fosse para uma consulta com o psicólogo. Venha como se você fosse para um jogo de futebol. Eu vou lá porque o meu time vai ganhar, e vai ganhar de 7-0, porque teu time ainda é o Vasco, e tu acredita que ele vai ganhar de 7-0. Isso é ter muita fé. Aí você vem para a igreja dizendo: hoje é o meu dia, hoje é o dia, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu vou louvar, hoje é o dia que eu vou arrebentar lá na frente. O Juninho não vai conseguir nem abrir a boca, porque eu vou cantar mais alto do que ele. E eu vou, olha, irmão, por que quando a gente está na prova, chorando, a gente é mais crente? Porque a gente pratica isso. Irmão, não precisa você estar doente para clamar Jesus.
Não precisa você estar na prova para você ser ousado. Não precisa querer algo material para fazer jejum. Você pode fazer isso agora e ser ousado diante de Deus e dizer: Deus, hoje eu vou para o culto porque eu preciso. Irmão, quanta gente precisa de algo de Deus e na quarta-feira fica em casa vendo TV. Você acha, irmão, por mim, pode ficar onde tu quiser. Eu não peso o coração de ninguém, eu não peso as intenções de ninguém, eu não tenho esse poder. Mas Deus tem. E quem que abençoa? Sou eu? Não, é Ele. Então você pode enganar você mesmo, mas Deus você não engana. Ele está olhando para você e está dizendo: problema 10, ousadia 3. Eu estou pesando as tuas intenções. Você tem que ser como a mulher cananeia. Não fuja daquilo que te desafia. Jesus percebeu o discernimento espiritual dessa mulher e disse para ela assim: olha, por essa palavra, vai e a tua filha já está liberta. Quando ela chegou em casa, a filha que ela deixou já não era mais a mesma que estava em casa. A filha dela estava deitadinha, curada, sarada. Eu quero profetizar para você que a casa que você saiu não é a mesma que você vai chegar. Que o lugar que você saiu não é o mesmo que você vai chegar. Seja feita conforme a tua fé. Então Jesus percebeu. Ela não murmurou, irmão. Ela não se autoafirmou. Ela teve confiança que Jesus iria ouvi-la. Segunda chave para nós andarmos aqui. Primeira, diga comigo: não fuja do que te desafia. Segunda, não promova a ansiedade. Jesus, Maria José. Vocês estão que nem aquele jogral que a gente faz na escola. Vamos lá. 2, 3. Não promova a... Amém? Tem gente que gosta de dizer: ai, eu estou ansioso. Está com TDAH espiritual. Eu quero chamar aqui 3 pessoas. Tem 3 corajosos aí? 3 corajosas? Tem? Vem cá, Wallace. Wallace, Mateus. Mais alguém? O Wagner e o Gabriel. Pode vir, Gabriel. Vem todos vocês, então. Eu coloquei 3 para não ser tanta gente, mas... A pergunta é a seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão responder para o povo, tá? O cenário é o seguinte. Vocês foram presos. E não foi pelo Alexandre de Moraes. Vocês foram presos e vocês têm que mandar um bilhete para quem vocês amam muito. O que vocês diriam? Eu me arrependo do que eu fiz, mas saiba que eu te amo. Profundo? Vai. Eu sou inocente. Eu te amo. Estudar direito é uma bagaça, né? Estudar direito dá nisso. Querido, depois do Alexandre de Moraes, pode jogar teus livros tudo fora. Tô preso. Manda marmita. Manda minha marmita. E você? Não foi eu. É bem aquele que tem 400 irmãos, daí o pai pergunta: quem foi? Não fui eu. Aplausos para os nossos queridos irmãos. Por que eu chamei eles aqui? Para falar sobre algo de preso. Porque Paulo foi preso. E da prisão, Paulo escreveu a seguinte mensagem. Ele não disse não fui eu, não disse para mandar marmita, não disse que era inocente. O que ele disse? Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma,
Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Esse é o recado de alguém que está preso pelas mãos e pelos pés. Numa cela de pedra, sem cama, sem nada. Chão, fétido, úmido. Essa é a mensagem que Ele nos dá. E hoje a gente tem cama, tem quarto, tem ar-condicionado, tem carro, e vem para a igreja. Se Deus não resolver hoje, eu me mato. Cheio de dedinho. Que ele não fala, que ela não fala. Irmãos, a gente tem que ser muito mais crente. Muito mais. Aliás, quando a gente começa a olhar a história dos homens da igreja, dos grandes homens avivalistas, dos grandes mártires do evangelho, a gente vê que a gente não é crente, não. Como diria o André Valadão, você não é crente, não. Então essa semana eu vi algo que o pastor Davi Lago pregou e eu quero compartilhar com você. Sabe quantas faixas tem o judô? 3. Tem 3. Branca, marrom e... Tem alguém aqui faixa preta? Terra! Irmãos, vocês estão convidados a nos dar aula. A gente precisa. Irmão, respeita e não vai arranjar confusão os irmãos. Esse dia eu estava atrás de um carro que tinha um adesivo do Grace Jiu-Jitsu. E um cara começou a enticar com o cara do carro. Eu pensei comigo, retardado, cara. Se esse homem sair do carro, ele tá pego. Segue o teu caminho, varão. Então assim, o judô tem 3 faixas: branca, marrom e preta. Quando o mestre Kano veio para o Ocidente, para os Estados Unidos, para a Europa, ele percebeu que as pessoas aqui são apavoradas, ansiosas, desesperadas. Então os alunos não tinham paciência de ficar suportando o processo de uma faixa para outra. É isso? Aí ele colocou um monte de faixa colorida que é para o povo não desanimar. Você sabe qual é o país mais ansioso do mundo? O Brasil. Pela primeira vez, a ansiedade ultrapassou a depressão como o maior desafio de saúde mental no mundo, segundo a OMS. São mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. E pasme, hoje nós temos, aqui na igreja, as mães estão aqui me ouvindo, crianças pequenas que sofrem de ansiedade aguda. Criança de 10, 11 anos que toma Ritalina para se concentrar na escola, senão não concentra. É bom a gente ter diagnóstico, mas não é bom a gente tomar posse deles. Como cristãos, a gente sabe que existem muitas variáveis em um diagnóstico. Diagnósticos só servem para a gente saber pelo que nós devemos orar mais. George Miller, que era um evangelista, ele tinha um orfanato de crianças na Inglaterra. E ele não tinha doação de ninguém. Sabe como é que George Miller sustentava aquelas crianças? Com oração. Ele orava: Pai, amanhã eu preciso disso, 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 disso. E esperava alguém bater na porta e dizer: ó, Deus me falou para entregar para você. E sabe o que esse homem escreveu? Ele disse que o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Então Jesus, em Mateus 6,27, ele fala sobre isso.
Jesus está falando em Mateus 6 sobre a solicitude da vida, a preocupação da vida. Aí lá no verso 27 ele diz, olha, por mais ansioso que você esteja, você não vai conseguir adicionar um côvado à sua altura, uma hora à sua vida. Entende? Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Aquilo que é natural, aquilo que está posto pela natureza vai acontecer, você é ansioso ou não. Você não fica ansioso e consegue mais uma hora de vida. Pelo contrário. Ou seja, o fluir da vida é o mesmo, com você ansioso ou sem ansiedade. Então, irmãos, confie nos processos de Deus. Amém? Confie nos processos de Deus. Isto chama-se fé. Então diz, Senhor, aumenta a minha fé. E para eu terminar, primeiro, não fuja do que te desafia. Segundo, não promova a ansiedade. E terceiro, posicione a sua identidade. Nós precisamos, irmãos, assumir aquilo que fomos preparados para fazer. Deus investiu em você, Deus curou você, Deus preparou você. Agora é hora de você se posicionar. Todo o investimento de Deus em você não foi em vão. Lembra do que Mordecai falou para Esther? Se você não quiser se levantar, livramento virá de outra parte. Mas foi para isso que Deus colocou você aqui, no palácio, para este tempo, para este momento. Então Deus nos prepara para um momento, para poder fluir aquilo que Ele colocou em nós. Ele nos prepara para isso. Quantos aqui acham que a nossa sociedade ela precisa de uma transformação? Alguns. E a Marilyn Ferguson, que ela é escritora, ela diz o seguinte: que haja transformação e que comece comigo. Se você acha que os perdidos precisam de uma palavra, que comece com você. Se você acha que navegantes precisa de mais crente, que comece por você. Se você acha que as pessoas têm que ser evangelizadas no ferryboat, que comece por você. Que haja uma transformação e que ela comece comigo. Porque o desejo de mudar, ele te conscientiza. Mas é a constância que realiza. Não adianta você ter um diagnóstico, tem que mudar isso, mas você não sair do lugar. É a constância que vai realizar os propósitos de Deus para a tua vida. Isaías 6,8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Decisão é força para dar movimento. Decisão é atitude, é ação. É inacreditável o número de pessoas que anseiam por dias melhores, mas que não conseguem fazer nada para tomar uma decisão. Priorize Deus, irmãos. Valorize Deus. Posicione a sua identidade. Eu quero terminar essa série contando para você um testemunho rápido sobre o que é uma pessoa se posicionar no seu chamado. Tem uma pastora no Rio de Janeiro chamada Edmeia Williams. Esta senhora que você está vendo. Pastora Edmeia Williams começou um projeto no... Glória a Deus. Pastora Edmeia Williams começou um projeto no Morro Dona Marta. Morro Dona Marta, para você ter uma ideia, era a favela mais violenta do Rio de Janeiro. A pastora Edmeia então iniciou um trabalho forte de evangelização e com crianças. E essa favela tinha a maior concentração de centros de umbanda
do Rio de Janeiro. Um a um foram fechando. Em 2002, fechou o último. Em 2008, o Morro Dona Marta foi eleito o modelo para todas as favelas do Rio. A primeira UPP foi feita no Morro Dona Marta sem uma gota de sangue, sem um tiro, sem uma prisão. E as emissoras de televisão então ficaram extasiadas. Como é que isso aconteceu? E foram fazer uma pesquisa. E a pesquisa revelou que 83% da população do Dona Marta é de crente. A pastora Edmeia encabeçava todas as listas de extermínio. Já teve fuzil na cabeça, já teve ameaça de morte, já teve na parede, mas ela não desistiu do seu chamado. Esse é o poder de um crente que acha a sua confiança em Deus. É por isso que o inimigo tem trabalhado sistematicamente para tirar a nossa confiança. Porque um crente posicionado é um problema para o inferno. Porque um crente posicionado que sabe do seu valor é como aquele elefante que sabe da sua força e não se submete mais a correntes. É como aquele cavalo que conhece a sua potência e não se submete mais ao jugo. Quando um crente conhece a sua confiança, o estrago que o ministério dele faz no inferno, então ele se posiciona. Mas Satanás tem tirado a confiança de muitos, dizendo: você não pode, você não tem, e envia problema, e envia dívida, e envia problemas para te envergonhar, problemas para tirar a tua paz. Tudo isso é porque ele sabe que se você se levantar, ele vai ter um problema. É por isso que nessa noite eu quero terminar essa série de sabedoria para viver, orando para que você saia daqui hoje suspirando, inspirando, respirando, lutando, se levantando e sabendo quem você é em Deus. Para de graça, crente. Para de graça. Ah, pastor, mas a luta é grande. Para de graça, irmão. A hora que você se levantar no teu chamado, tudo se encaixa. Eu quero que você se levante nessa noite.